O presidente Anas assistiu sozinho, enquanto se virava para o lado. Eles o chamaram o homem. Começou a se virar. Depois de ouvir as palavras de saudação, um cara se aproximou dele com um sorriso no rosto e disse que estava muito satisfeito em conhecê-lo. O homem de pele escura olhou para a morena e respondeu que era desejo mútuo. Baixou a cabeça e disse que ele sabia que o presidente não tinha a melhor opinião dele. Anás, com um olhar confuso, perguntou por que ele começou a falar com ele então. Neste momento ele pensou que ele realmente só veio aqui para conhecer esse jovem. Mas ele não achou que seria tão franco. Em frente ao presidente, o cara afirmou com confiança que, para mudar de ideia, sei. O homem se inclinou ligeiramente para a frente e começou a dizer que queria esclarecer o fato de que ele não gostava dele. O presidente franziu a testa, suas sobrancelhas cinzentas, e lembrou que ele é um residente da República. E em seus países não existe status. E eles vivem apenas para marcar seus trabalhos, levantando os olhos para cima e olhando para o céu como uma gaiola quebrada. Ele disse que esperava que os reinos ocidentais e o império chegariam a este. Anas disse que, no entanto, esse ideal ainda está longe. E hoje ele só queria olhar para o mundo atual e atender o desejo de seus líderes, tenso um pouco. Quando o presidente disse isso agora, todo o mundo atual voltou seu olhar para ele. O homem imaginou em sua cabeça um emblema dourado. Amarrado com correntes, ele disse que a Raven Academy é uma espécie de mundo, onde todos eram limitados por sua posição na sociedade. No entanto, ele conseguiu mudá-lo, tornando-se um herói. Olhando para o jovem na frente dele, Ana disse que suas expectativas por ele só cresceram. E ele notou que disse: "Esta é uma pessoa que luta pela igualdade." A expressão da rede entristeceu quando o presidente disse que ele então se juntou à guarda imperial e foi encontrar os ratos egoístas e fez um juramento de lealdade ao imperador. Por uma questão de poder, o homem franziu as sobrancelhas e cerrou os dentes, dizendo que estava profundamente desapontado consigo mesmo por ter grandes esperanças para ele. Desejo então sorriu suavemente, dizendo que tudo ficou claro para ele. Ele inclinou a cabeça para Anis e agradeceu por apreciá-lo, observando que era muito cedo para tirar conclusões. Permanecendo em uma posição dobrada, o parque disse que ele, à sua maneira, certamente buscou igualdade no Império e já havia alcançado um sucesso significativo. O homem olhou para a morena com olhos surpresos. Enquanto ele disse isso, como já disse, grandes mudanças ocorreram na Averion Academy. E a lacuna entre alfa e beta começou a diminuir. Desejo endireitou suas costas e disse, com um rosto confiante, que, no entanto, isso é o máximo que ele pode fazer como estudante. Olhando para o presidente, não estava perseguindo o poder, mas ele precisava do título de guarda imperial para alcançar seus objetivos. Ele acrescentou que a influência que ele deixou para trás foi um azul. Apoio a todos os plebeus. Anas abaixou os olhos e acenou com a mão, dizendo que essas eram apenas palavras que o desejo imediatamente negou.
O cara sorriu amplamente e pediu para apenas observá-lo ainda. O presidente olhou para ele com um olhar intrigado, arqueando uma sobrancelha. A morena olhou para ele com olhos confiantes e que ele não iria decepcionar as esperanças colocadas sobre ele. O homem respondeu que ele sofreu muito para acreditar nele novamente. Ele sorriu suavemente, virando-se no local. Ele começou a dizer que, no entanto, Anás colocou as mãos atrás das costas e começou a se afastar, dizendo que esse olhar conseguiu restaurar suas esperanças. Ele acrescentou que continuaria a monitorar suas ações. A máscara cromada continuou ao lado do vidro, assistindo o que estava acontecendo. Ele se virou para o lado e murmurou insatisfeito. À luz de lustres caros, uma voz masculina notou que eles não se viam há muito tempo. O homem perguntou como é a vida no reino de Lin. Ele apenas ficou de lado, assistindo às conversas entusiasmadas dos convidados, e pensou consigo mesma que estava muito entediada. Ela olhou para sua bebida, quando uma voz familiar notou que ela não parecia gostar de eventos tão barulhentos. Grandes Aryan se aproximou dela, segurando um copo na mão, e sorriu, perguntando se ele poderia se juntar à sua empresa. A menina respondeu positivamente. "Eu laro duelo." O mestre puxou a bebida para os lábios e disse que não era segredo para ninguém, que ele era simplesmente uma pessoa única. Ele olhou para o desejo sorridente na multidão de pessoas e disse que ele facilmente conversou com pessoas influentes do Oeste Reinos para ganhar seu favor. Ele acrescentou que isso era tudo enquanto era um estudante e um guarda imperial. O homem franziu as sobrancelhas, dizendo que não importa o quanto ele pensasse, ele não conseguia entender quem ele realmente era. Ezorian virou a cabeça para a garota. Quando ela viu que ele tinha muitas perguntas, por desejo, ele notou que achava que ela também. O mestre novamente olhou para o salão de banquetes e perguntou o quanto a loira sabia sobre ele. Ele apenas respondeu que ela provavelmente foi construída da mesma forma que um homem. Ela olhou para Ezoria enquanto ele murchava um pouco e perguntou se ele ainda duvidava dele. A morena ficou no meio da multidão de pessoas, com um largo sorriso no rosto, enquanto seus camaradas o observavam da parede. O homem respondeu negativamente, observando que ele confiava nele mais do que ninguém, mas isso não deixou suas perguntas fechadas. Eldest Q, o cara prometeu que contaria tudo a ele quando chegou a hora, mas ele estava humildemente esperando. Quando a menina fixou o olhar na amiga e perguntou por que o mestre estava perguntando a ela sobre isso. Ezorian olhou de lado para as idades e notou que ela confiava no desejo, ainda mais do que ele. Quando a morena começou a se despedir do convidado, o homem disse que gostaria de perguntar a todos do grupo sobre isso. A morena acenou para seus amigos, com um largo sorriso no rosto, e Ezorian disse que estava claro que ele confiava. A loira olhou para o cara com os olhos arregalados, enquanto o mestre, mesmo em uma conversa com ele, se omitirmos o tópico de pesquisa, ele só fala sobre amigos. Desejo, com um olhar suspeito em seu rosto, aproximou-se do cara e disse que a empresa era muito estranha
e então perguntou sobre o que eles estavam falando. Quando os homens disseram que estavam discutindo sobre ele, e apenas gritou que eles não eram, ela tristemente abaixou a cabeça. Quando Ezarian começou a perguntar como foi a conversa com o presidente, o cara respondeu que graças ao seu conselho, tudo correu bem. Mas ele nunca viu o rei divino. O homem respondeu que ele saiu assim que ele terminou seu discurso. Ele olhou para a loira e sorriu, dizendo que ele os deixaria para... Aproveite o banquete adequadamente. À luz de lustres caros. Desejo perguntou o que eles estavam fofocando. A menina exclamou que eles não estavam fofocando. E foi tudo uma piada. A morena sorriu amplamente e respondeu que entendia e perguntou se eles estavam vindo. Ele apenas perguntou onde, um momento depois, sua amiga agarrou sua mão. Neste momento, Pran, com o rosto azul e olhos vazios, disse a romantica que ele já estava tonto. A menina de cabelos castanhos sorriu feliz. Que eles tiveram que dançar muito enquanto estavam aqui. Desejo, disse a loira, que eles irão para onde todos estão. Ele também sorriu amplamente, enquanto observava seus amigos dançarem. Eles apenas olharam para ele com olhos surpresos. Ela sorriu suavemente e pensou que apenas essas pessoas ela poderia realmente confiar. Ela rapidamente caminhou atrás do desejo, que a levou pela mão para seus dois amigos. Ela pensou que só eles poderiam mostrar seus verdadeiros sentimentos. Romantica, em um terninho laranja, girou um menino de cabelo azul, que estava claramente se sentindo mal por dançar. O céu noturno iluminou a sala, em que alguém exalou pesadamente. Sentado em uma cadeira dourada, o personagem principal puxou a gravata. Ele estava muito cansado de ter desamarrado o acessório. A morena desajeitadamente se virou. Ele perguntou a alguém quanto tempo ele planejava se esconder. A garota de cabelo rosa olhou atentamente para o cara, que percebeu que, mesmo agora, ele era muito cuidadoso, após o qual ela perguntou o desejo se ele gostou do banquete. Ouvindo isso, ele admitiu que não era nada ruim, porque ele conseguiu gastar tempo de forma útil. A amante jogou a bola verde na morena. Com todas as suas forças, ela acha que é hora de começar a trabalhar. O personagem principal, agarrando a bola com confiança com a mão, perguntou a ela se havia algum progresso. A garota disse que o guarda auxiliar contaria a ele os detalhes. A bola mágica deitada na cadeira brilhou brilhantemente o estabelecimento de uma conexão com o mestre. Neste momento, o desejo voltando-se para ele, perguntou o que ele conseguiu coletar durante esse tempo. Item esclareceu se os agentes notaram o objeto. Catarina, sorrindo, olhou para a bola mágica quando ele anunciou a captura do primeiro agente. Acredita que esse funcionário será liberado em breve, porque ele não deixou vestígios. Ouvindo isso, a morena ficou encantada. A luz noturna caindo da janela iluminou a bola mágica, que lembrou os caras que no ano passado o poder militar de Divide Kingdom aumentou. Moit. Ele disse que a empregada do Palácio Real não acreditava que o rei mesmo poderia chegar a tal resultado.
A senhora olhou para o personagem principal confusa, que sugeriu que alguém estava ajudando a cabeça. A bola mágica brilhou ainda mais quando anunciou que o país era atualmente governado por um certo conselheiro, e não um rei segurando o queixo. Desejo percebeu que os estranhos, que se tornaram assistentes do mestre, estavam usando o mesmo método. O cara imaginou como o homem de cabelos grisalhos controlava o servo como um fantoche. Ele percebeu que agora, no Reino Mágico, tudo é igual a 120 anos atrás. A morena, franzindo a testa profundamente, admitiu que este método funcionou muito bem. Lembrando a imagem do militar, o personagem principal percebeu que, ao contrário de Divided Kingdom, aquele país ele não tinha uma estrutura interna forte. Ele acredita que é por isso que a espada sagrada, percebendo mudanças no rei, foi capaz de realizar um golpe de estado. Catarina ficou atrás do cara. Quem percebe isso? Esta não é a diferença entre esses dois casos. Porque agora eles têm um Reino Unido com um sistema social estabelecido. Ele acredita que só então eles foram capazes de remover facilmente a oposição, como o desejo de Caron. Acredita que a máscara de caveira não poderia ter sido introduzido no país tão silenciosamente e com precisão. Ele pensa que apenas uma pessoa poderia ter conseguido. Lembrando a imagem de um homem com uma máscara de corvo, de quem emana um canudo mora, a morena decidiu que era Ícaro. Quem foi capaz de fazer isso? Olhando atentamente para a bola mágica deitada na mesa, o cara agradeceu e pediu-lhe para continuar coletando informações. O sujeito queria dizer a ele outra coisa. Catarina não tirou os olhos da bola mágica. Ele assumiu que eles não seriam capazes de ver. Uma fotografia de uma estátua de ferro apareceu na bola. O personagem principal pensou que era uma torre. A menina foi até a janela, enquanto o personagem principal continuou a ouvir o objeto mágico, que dizia que essa estrutura foi construída depois que o conselheiro chegou ao poder. O Desejo perguntou-lhe se eles tinham descoberto com que propósito isso foi feito. Os contornos dos quadrados, iluminado por luz, apareceu vermelha no objeto cintilante, admitindo que eles ainda não tinham descoberto sobre isso. A bola mágica disse que semelhante estruturas estavam sendo erguidas em todas as principais regiões. Ele sabe que uma quantidade colossal de pedras mágicas e os fundos orçamentais foram gastos neles. O cara continuou a olhar para a bola, que relatou que enormes despesas não pararam no Reino. Ele assumiu que eles estavam fazendo o que o desejo estava falando. Sobre ouvir isso, a morena percebeu que era sobre laboratórios. Imaginando como olhos sinistros brilhavam na escuridão. O personagem principal assumiu que quimeras estavam sendo produzidas no reino. Apareceu uma foto na cabeça do cara, de uma menina com cabelos longos emanando uma aura poderosa. Ele pensou que havia laboratórios no país para criar homúnculos. A garota parada por perto começou a ficar indignada. No momento em que o desejo se realizou, que ele não poderia começar apenas com suposições. Sem motivo, ele informou o sujeito
que ele precisava de informações mais precisas. O personagem principal, desajeitadamente, olhou para Catarina, que lhe ofereceu ajuda. Afinal, a bola mágica disse que, para contornar toda a segurança, usando todos os agentes de que precisariam pelo menos uma semana. Um sorriso apareceu no rosto da garota de olhos verdes. Ela não pode garantir a Morena sobre o segredo, mas, ao mesmo tempo, ela admitiu que sabe como extrair informações. À força, o objeto cintilante começou a flutuar no ar. Quando anunciou que, neste caso, eles não podiam evitar uma colisão. Ele acredita que a guerra pode estourar entre o Império e dividir reino se a identidade de Catarina for revelada. Ouvindo isso, a senhora aconselhou os agentes a tentarem não expô-la. A menina se voltou para o desejo atencioso e disse que tinha a última palavra. Catarina perguntou ao cara o que ele achava disso. A senhora, sorrindo, astutamente colocou a mão na mesa. Ela disse à Morena que tudo o que ele precisava fazer era dar uma ordem. Uma gota de suor escorreu pelo rosto do protagonista. Ele acredita que Catarina será capaz de encontrar evidências fortes, correndo o risco de ser pego. A garota de cabelo rosa olhou atentamente para o cara, que sugeriu se ela não conseguiu encontrar informações importantes, então tudo ficaria bem, contanto que ninguém revele sua identidade. Como um guarda imperial olhando para a janela, de onde a luz noturna penetra. Desejo, voltando-se para a senhora, disse que confiava nela no dia seguinte. A fortaleza, decorada com bandeiras azuis, foi iluminado pela luz do sol nos telhados de Dividiquim. Um homem montou um monstro zangado com asas enormes, uma fileira de militares armados alinhados perto da neve. Pilares brancos. Alguém não esperava ver tal número de guardas. Seguindo o personagem principal, Ezorian sentiu que o reino era muito guardado. Ronald Q.O.Ray reuniu todo o exército em Pittsburgh. O cara virou-se para o homem e disse que tais medidas eram mais prováveis, devido ao que aconteceu no ano passado. Ezorian, percebendo que o desejo estava certo, disseram que eles também haviam preparado. O homem, apoiado em uma muleta, virou-se para a garota que chegava. Ela perguntou aos caras sobre o que eles estavam sussurrando e decidiu se juntar a eles. Atrás da sorridente Priscila estavam 2 guardas. Quando Ezorian a cumprimentou chamando-a Du Stata-san, ouvindo isso, a garota perguntou ao homem se ele poderia encontrar palavras melhores para Sadako após o que ela cumprimentou o desejo. Um leve sorriso apareceu no rosto do protagonista. Quando a heroína disse a Ezorian que a super ela tinha tomado os melhores cavaleiros como guarda. Atrás da Laura, havia um grande número de guardas usando máscaras douradas. Vendo-os, o homem disse que tantos militares eram o suficiente. O homem com a capa vermelha olhou seriamente para a distância. Ezorian disse à garota que cada representante dos reinos ocidentais, a seu pedido, trouxe tropas de elite, com eles um grande número de cavaleiros, reunidos em torno da loira barbuda.
O homem de cabelos roxos acredita que, com a ajuda dos guardas, eles serão capazes de lidar com os estranhos, se eles decidirem lançar um ataque. Um homem desconhecido com botas de couro envernizado. Percebi que todos tomaram seus preparativos. Muito a sério, ele tá feliz em ver os caras. O personagem principal, ao lado de quem estava uma incompreensível Priscila, cumprimentou o homem, um avô em uniforme azul. Quem é o rei de Divide Kingdom? Se aproximou deles Exarian. Olhou para o homem. Quem sabia que era ele, que aconselhou todos a virem com tropas de elite? O mestre confirmou o convidado da majestade. A morena não tirou os olhos do rei, que expressou grande gratidão a Exorian pelo fato de que agora nada iria interferir com eles no desejo de reunião. Não podia acreditar que Cólera estava colaborando com estranhos. Então ele assumiu que estava simplesmente sendo manipulado. O personagem principal franziu as sobrancelhas pretas quando ele decidiu testar a reação do rei. O homem de cabelos grisalhos olhou para o cara com desagrado. Quem disse que de fato não é suficiente apenas manter os soldados com você? Ouvir esta Cólera perguntou-lhe o que ele queria dizer. A morena vestida com um elegante terno azul. Diz que um estranho conseguiu se infiltrar na academia, escondido por um longo tempo entre os professores. Desejo inclinou a cabeça e sugeriu que pode haver inimigos que ganharam confiança dentro do Divide Kingdom. O rei, com maçãs do rosto pronunciadas, estava sem palavras. O homem de cabelos grisalhos assentiu, franzindo a testa, e percebeu que tal possibilidade não poderia ser descartado. Ele agradeceu ao cara e decidiu levar suas preocupações em consideração. O personagem principal, Curvo Seiyu, que fez a cor rir muito, ele estava feliz que o rei decidiu ouvi-lo. Ouvindo isso, o homem de cabelos grisalhos disse que um talento como ele deve ser ouvido. A morena olhou para o chão e agradeceu a cabeça, percebendo que a cor reagiu naturalmente. Ele sugeriu que o homem pode estar fingindo. É por isso que ele decidiu que não seria o melhor solução para continuar a sondá-lo, para manter um bom relacionamento. Exarion colocou a mão no ombro de Desire. Eu sei. O rei os convidou para entrar no corredor. Um sorriso diabólico apareceu no rosto do homem quando ele anunciou o início iminente da reunião. Enquanto os guardas seguiam a garota, o cara olhou em volta confuso. A torre com vista para Divide Kingdom foi iluminado pela luz do sol. O personagem principal queria que Caterina tivesse cuidado. Enquanto isso, o homem ferido deitado no chão gritou de dor. A garota tentou com todas as suas forças passar despercebida. Mas ela não tem mais escolha. Pessoas preocupadas olharam atentamente para a vítima, quando a heroína exigiu que as pessoas parassem de se preocupar, tendo Beck nas pessoas com a mão. Catarina queria que eles a atacassem de uma vez. O salão foi decorado com bandeiras vermelhas, que pendia da cornija. O homem planeja encontrar uma solução para esta agenda. O rei de cabelos grisalhos na capa vermelha queria ouvir a opinião de todos os presentes. O homem barbudo começou a gesticular com as mãos.
e decidiu oferecer, em sua opinião, a melhor solução para este problema. Pessoas imponentes se reuniram em torno da mesa redonda. Para começar a reunião, Ezorian notou como um cara começou a tremer de excitação. O homem virou-se para o protagonista animado e perguntou se estava tudo bem. A morena desajeitadamente pediu desculpas a deixando a mão no joelho. Disse que ele não conseguia se livrar do sentimento de ansiedade. Ezorian se afastou do cara, que começou a rir nervosamente. O homem entende a morena, porque ele enviou a garota para completar uma tarefa séria. Uma gota de suor escorreu pelo rosto do protagonista. Como o assistente lembrou de que eles precisavam se concentrar na reunião, Desejo imaginou uma aura sinistra emanando daqueles sentados no corredor. Como Sharian o informou que eles também estamos em uma espécie de campo de batalha. Enquanto isso, Catarina olhou para a lança apontada para ela. Com um sorriso no rosto, ela não esperava encontrar essa pessoa novamente. Em tal lugar, após o qual a menina perguntou como ela conseguiu reconhecê-la. Porque ela usou um artefato para mudar o rosto. A heroína de cabelos azuis com óculos dourados disse que, em preparação para hoje, ela também recebeu um artefato chamado Olho da Verdade. A rival apontando a ponta de seu espírito. Catarina disse que este item permite ela para detectar qualquer um que se disfarce. E usando ela percebeu que parado na frente dela era uma garota da guarda imperial. Um sorriso astuto apareceu no rosto da heroína de cabelo rosa. Ela o inimigo fingir que não a tinha visto. E prometeu que, neste caso, nenhum deles se machucaria. A garota cujos lábios foram pintados com batom marrom perguntou Catarina se ela realmente pensasse que eles concordariam com isso. O contorno de uma arma apareceu perto da senhora. E ela disse que isso era apenas um conselho. Por polidez envolta em uma aura forte. A garota balançou a arma fortemente. Ela queria terminar rapidamente, sem confusão. A sala de reuniões foi iluminada pela luz do sol. O homem sugeriu que Divide Kingdom sofreu muito. Depois que a cabeça foi forçada a se separar. 5 grandes guildas comerciais. Ele tinha ouvido falar que todos os bens forneceram aos hebreus e rebeldes eram suprimentos militares. Ezarion parecia descontente com um homem de cabelos grisalhos que acredita que as sanções não podem ser aplicadas sem saber quais transações uma guilda, em particular, está fazendo. O personagem principal se virou preocupado quando pedaços de madeira começaram a cair sobre eles. Todos os presentes levantaram a cabeça e assumiu que era um terremoto ou uma explosão. Uma gota de suor escorreu pelo rosto do cara ao sentar ao lado dele. Ezorian pensou que poderia ser Catarina. A torre mágica é iluminada pela luz do sol. O homem, pedindo a todos para se acalmarem, disse que enviaria tropas imediatamente e descobrir o motivo do que aconteceu. A morena franziu a testa profundamente quando se lembrou de Catarina. Enquanto isso, o cabo da lança foi quebrado em pedaços. Por magia poderosa, a garota perguntou à sua rival como ela decidiu se opor a ela. Com habilidades
tão insignificantes. A heroína de cabelo rosa pisou no pescoço do oponente com toda a sua força e a lembrou que ela aconselhou a sair. Tudo. O chão da sala estava coberto de cadáveres. Quando o assistente informou Catarina que eles haviam lidado com os outros, ela esclareceu quais foram suas perdas. O homem falou sobre a morte de 2 soldados. A garota de novo pisou na mulher ferida e decidiu que ela deveria dar a ela devido a seu rival, que se mostrou no seu melhor. Após o que ela assumiu que o inimigo já estava morto, a heroína colocou as mãos no cinto com desagrado e perguntou ao assistente se eles conseguiram encontrar alguma coisa. O cara disse que o número de quimeras contidas aqui atinge várias centenas. Ele relatou que eles não tinham descoberto o homúnculo que o desejo temia tanto. Caterina abaixou a cabeça e se perguntou se eles tinham construído uma torre tão chamativa para conter as quimeras que ela acredita. Que mesmo o design dessa própria estrutura é completamente ineficaz para esse propósito. A placa do prédio foi quebrada. A menina acha que eles descobriram tudo muito rapidamente, simplesmente entrando. É por isso que ela acredita que as pessoas parecem querer que eles simplesmente fiquem satisfeitos com as informações que lhes são dadas. E depois Tixa, a heroína de cabelo rosa, pisou o pé com todas as suas forças, quando ela percebeu que o chão ainda estava intacto, mesmo que tudo ao seu redor tivesse entrado em colapso. O assistente chamou Catarina. A garota zangada pulou alto. Disse que a produção de quimeras era apenas uma capa. O homem tentou se cobrir dos escombros do chão. O assistente viu uma névoa pesada entrar na sala. A heroína, percebendo que o chão era muito mais forte. Pensei que eles estavam escondendo algo embaixo dele. Chocada, Catarina estava completamente coberta de luz verde, da influência de alguém sobre ela. Ela não conseguia nem se mover quando percebeu que ela nem tinha sentido sua presença. Um homem apareceu na frente de Catarina, emitindo uma aura diabólica. Ela se perguntou quanto tempo a máscara estava parado na frente dela. Eles, envoltos em poeira, olharam um para o outro. O homem aconselhou a heroína. Para ficar satisfeito por ela, Tailou encontrado. Ouvindo isso, a garota percebeu que realmente havia algo valioso debaixo do chão desde que Ícaro apareceu. Apenas quando ela estava tentando descobrir, um homem com um enorme vermelho pico disse que ela não seria capaz de usar a comunicação mágica, que se ela descobrisse algo. Uma gota de suor escorreu pelo rosto da heroína de cabelos rosa. Ela assumiu que não teria problemas se ela o matar e largá-lo. Enquanto isso, o prédio com as bandeiras vermelhas continuou a tremer. O nobre barbudo, levantando a cabeça, sugeriu que houve outro terremoto. Naquele momento, o homem de cabelos grisalhos pensou que estes eram terroristas. Novamente, é por isso que ele decidiu colocar as tropas em alerta. O rei, sentado no trono, levantou a mão e disseram que não tinham motivos para se preocupar, porque ele tinha acabado de ser informado da situação. Ele falou sobre um pequeno problema que surgiu na fábrica de armas mágicas. Como um nobre pulou de sua cadeira.
O chefe disse que a causa exata ainda estava sendo investigada, mas ele afirmou que não foi um ato de terrorismo. O rei olhou para Exoria e pediu-lhe para verificar se havia alguma magia ativa. Perto ele respondeu a ele que não havia outra magia no palácio, além de magia protetora. Desejo começou a procurar algo no tablet, quando o rei sentiu as palavras do mestre da torre de magia. Diver